O Senhor Jesus, já para o final do seu ministério e aqui na terra, ele fez uma petição, uma ordenança para os seus seguidores, os seus discípulos, antes de subir para estar assentado definitivamente à destra de Deus. Eu diria que ele deu uma ordem, a quem chamam de ordem imperativa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E os verdadeiros evangelistas natos, consagrados ou ordenados, cumpre essa missão com muito empenho, sabendo que uma das principais funções do cristianismo aqui na terra é divulgar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Lamentavelmente, infelizmente, desde o princípio, durante a história do cristianismo e principalmente nos dias de hoje, existem muitos, inúmeros falsos pregadores que se utilizam do Evangelho pregando um outro Evangelho, transtornando o Evangelho de Cristo. Se não vejamos o que está escrito em Filipenses capítulo 1, do versículo 15 ao 18, onde está escrito: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Esta realidade, ela tem sido percebida de maneira muito ampla nestes últimos dias, em que muitos que se intitulam de pregadores, de ensinadores, de mestres, de professores teológicos, de líderes, eles, através de outras intenções negativas, procuram tirar proveito da mensagem do Evangelho. Até usam a palavra de Deus como se estivessem pregando as boas novas do reino de Cristo. No entanto, estão retendo para si mesmo a glória devida a Cristo Jesus, porque estão fazendo discípulos para si próprio, para um grupo religioso, para uma denominação, e não para o reino de Deus. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Vejam, dois grupos, um
daqueles que pregam a Cristo por inveja e porfia, não puramente, não com um coração verdadeiro diante de Deus, não com sinceridade diante dos ouvintes. Há de fato uma necessidade muito grande e as pessoas têm sede, têm fome de ouvir o Evangelho e se aproveitam esses falsos pregadores para manipularem os seus ouvintes, o auditório, com mensagens falsas, não verdadeiras. Mas existem aqueles que pregam a Cristo de boa vontade, com sinceridade, com simplicidade. As suas mensagens são cristocêntricas e não humanísticas, em que esses falsos pregadores massageiam o ego dos seus ouvintes, simplesmente procurando agradar as pessoas para ganhar fama, para ficar bem na foto. Esta é a dura realidade, infelizmente. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Veja que esses que pregam por contenção, eles querem tirar proveito financeiro do Evangelho. Anunciam a palavra de Deus como se fosse uma mercadoria para, de fato, ludibriar os mais simples, aqueles que não conhecem as Escrituras, e se darem bem como se o Evangelho fosse um negócio lucrativo. Hoje, o mercado gospel é algo que tem escandalizado o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, promovendo verdadeiras contendas, divisões, esses que fazem discípulos para si mesmo, adeptos de determinadas religiões, denominações, simplesmente buscando o reino dos homens, o engrandecimento, o fortalecimento do reino dos homens e não reinos de Cristo. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, pregando, anunciando a Cristo por amor e não por dinheiro. 35 anos que eu prego esse Evangelho, nunca ganhei um centavo de ninguém, de nenhum ser humano, de nenhuma religião, de nenhuma igreja, de nenhum ouvinte para pregar esse Evangelho. Porque eu digo sempre que eu prego a palavra de Deus, prego o Evangelho por amor, com muita dedicação, com muito zelo, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, isso me regozijo e me regozijarei ainda. Mesmo esses falsos pregadores, de alguma forma, glorificam a Cristo, vão prestar conta diante de Deus pela falsidade, pelo fingimento, em pregar o Evangelho, mas no fundo, o Espírito Santo se apropria da palavra do Evangelho para transformar vidas. Por gentileza, compartilha essa mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.